Hoje a gente vai ter uma conversa aqui um pouco diferente do que a gente já viu nos outros episódios. A gente vai falar um pouco sobre perfil de comportamento. E por que é importante a gente entender esses perfis? Primeiro, para a gente entender como a gente funciona, mas também para a gente conseguir identificar nas pessoas que trabalham com a gente, na loja, na hora de fazer um recrutamento, qual é a tendência de comportamento das pessoas. Embora nós sejamos 8 bilhões de pessoas no planeta, todas únicas, cada uma diferente, né, uma das outras, a gente consegue agrupar os tipos de comportamento em 4 perfis distintos, e é sobre isso que eu vou falar, e eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua leitura. Bom, então agora a gente vai entender um pouquinho desse mundo dos perfis de comportamento. Como eu falei, embora a gente seja, né, muito único, muito individual com as nossas características, lá em 1920, um psicólogo americano definiu, observando, né, os comportamentos das pessoas, que todos nós poderíamos ser agrupados em 4 tipos de perfis. Perfis mais extrovertidos ou perfis mais introvertidos. E esses perfis poderiam ser divididos entre perfis extrovertidos voltados a processos ou voltados a pessoas. Então, isso começou há muito tempo atrás, muito tempo antes, né? 400 anos antes de Cristo, quando Hipócrates, que ele é conhecido como o pai da medicina ocidental, ele se propôs a estudar ali alguns tipos de comportamentos, e ele chamou isso de temperamentos, que a gente conhece hoje como os fleumáticos, coléricos, sanguíneos e os melancólicos, né? Então, embora hoje a medicina, né, ela já tem entendido que a base ali do que Hipócrates fez não tem a relação com essa questão dos comportamentos, até hoje a gente usa essa base de 4 tipos de agrupamentos, né? Então, quais são esses agrupamentos? São os agrupamentos por características. E agora eu vou falar um pouco deles, um pouco sobre cada um, sendo que o primeiro é o perfil executor. O perfil executor é um perfil de extroversão voltado a tarefas. As pessoas que têm um perfil executores são pessoas ativas, competitivas, dinâmicas, muito orientadas a resultado, né? Então, quando a gente vai formar uma equipe de vendas, geralmente a gente está buscando, né, pessoas que têm esse perfil executor alto, né, gente? E nenhum de nós é um único perfil, né? É 100% daquele comportamento. A gente tem todos os 4 perfis presentes na nossa personalidade, mas óbvio que de formas diferentes. Tem gente que tem mais um predominante ou outro, ou até uma dupla deles, um trio. E aqui, quem tem esse perfil executor muito alto é uma pessoa que tem essa autonomia, essa independência, sabe se impor aos demais, sabe liderar, mas também tem o lado sombra do seu comportamento, né? Então, o que a gente tem aqui? Eu trouxe até alguma lista aqui de algumas características desse perfil. No perfil executor, os pontos fortes, eles são a autoconfiança, a decisão, a determinação, o otimismo. Nos relacionamentos, são pessoas competitivas, são pessoas persistentes, são pessoas incentivadoras. E nas atividades, são pessoas que gostam de promover eventos, são resolutas, são intuitivas na tomada de decisão, são proativas, são práticas, são perspicazes e não gostam muito de burocracia. Então, esses são os pontos fortes. Quando a gente vai lá para os pontos a serem desenvolvidos, a gente vê que aquilo que é sua maior força também é sua maior fraqueza. Então, são pessoas que podem ser obstinadas, podem se estressar com facilidade, são mais racionais. Nos relacionamentos, são mais incompassivos, têm uma tendência a tomar decisões pela equipe. E nas atividades, elas podem, por um excesso de autoconfiança, às vezes, ter uma tendência a criar alguns preconceitos, ser ardilosos, não se ater aos detalhes. Então, a gente precisa olhar muito para quando a gente escolhe um determinado perfil para compor o nosso time, de que aquele perfil ele vai vir com todos os seus pontos fortes, mas também vai trazer todos os pontos a serem desenvolvidos. E aí, dentro do perfil dos perfis extrovertidos, a gente tem o outro perfil que, uma vez que o executor ele é voltado a processos, o comunicador, que é o segundo perfil, ele é voltado a pessoas. Então, como que o comunicador ele se manifesta, né? Os comunicadores, eles são extrovertidos, são falantes, são ativos e eles não apreciam monotonias.
Essas características, né, tornam os comunicadores pessoas muito sociáveis, né? Mas que se a gente dá uma tarefa, a gente precisa acompanhar, porque os comunicadores, eles têm uma tendência a começar coisas e não acabar. É o que eu falo de que às vezes tem muita iniciativa, mas pouca acabativa, sabe? Muitas pessoas têm o perfil executor e comunicador combinados, que são perfis de extroversão. E aí a gente vai entender algumas fortalezas, né? Então, os comunicadores, eles são afetuosos, eles têm uma boa dialética, eles não são rancorosos, são persuasivos, são sonhadores. Eles também são pessoas muito sociáveis, que gostam de causar uma boa impressão, que nunca estão entediados, né? E por eles serem persuasivos, eles conseguem convencer as outras pessoas. Mas os pontos a serem desenvolvidos é que muitas vezes eles são muito agitados, né? São muito exagerados, muito impulsivos. Eles buscam muito a aprovação da equipe. Então, às vezes, a gente tem um vendedor que tem um comunicador muito alto. Sem o executor, a gente vê que são pessoas que eles buscam mais o bom relacionamento da equipe do que o resultado, necessariamente. Então, todos os clientes gostam muito dele, mas na hora de fechar o resultado, ele é um pouco complicado. Também são pessoas que tendem a ser desorganizadas, não cumprir muito processo, se atrasam muito, né? Então, veja, aqui a gente vai conseguindo perceber um pouco também como cada perfil traz um pouco de equilíbrio um ao outro. E agora a gente vai para os perfis introvertidos, né? Os introvertidos, eles podem ser os introvertidos voltados a relacionamentos, que é o nosso terceiro perfil, que é o perfil planejador, que são pessoas calmas, tranquilas, prudentes, são pessoas mais fáceis de conviver, mais mansas, né? E até um pouco mais passivas. São pessoas muito observadoras, que gostam de ficar mais, né, nos bastidores do que os extrovertidos. E os pontos fortes desse perfil são: eles são calmos, são dignos de confiança, têm boa índole, de fácil convivência, são muito fiéis aos seus relacionamentos, são confiáveis, têm uma convivência muito agradável, têm um bom senso de humor. Eles têm uma influência conciliatória dentro de um grupo. E, geralmente, os planejadores, eles tendem a acabar aquilo que eles começam. São muito caprichosos, né, muito eficientes. Mas, também, eles têm os seus pontos a desenvolver, que são... muitas vezes, por planejar demais, acaba não entrando em ação. Acabam tendo uma autoestima um pouco mais baixo, preocupam-se demais com todos os detalhes, têm uma tendência a examinar muito as pessoas. Às vezes, por serem muito reservados, parecem que eles são um pouco indiferentes. E nas atividades, eles não são pessoas proativas, eles são mais espectadores, né? Eles tendem a entregar resultados, né, de uma forma mais tardia. Eles podem ser um pouco indecisos, porque consideram muitas coisas, né, antes de decidir. Então, é preciso sempre observar um pouco essas tendências. E por último, a gente tem o perfil analista, que é o perfil introvertido voltado a processos. Então, os analistas, eles são preocupados, detalhistas, rígidos, mas eles são calmos. O comportamento com as pessoas é mais discreto, eles tendem a ser pessoas mais observadoras, que falam menos, eles são muito focados, eles têm uma inteligência muito voltada ali para o perfeccionismo. E, apesar de não se expressarem muito, eles são muito sensíveis, né? Então, os analistas, eles têm como pontos fortes justamente essa idoneidade, essa capacidade analítica. São amigos muito confiáveis, são muito sinceros. Eles têm essa forte tendência ao perfeccionismo. Então, são pessoas que gostam daquele trabalho minucioso, detalhado. Eles sempre vão terminar aquilo que eles começam e eles são muito meticulosos. E também tem os pontos a desenvolver. Eles são geralmente pessimista, eles são pessoas que tendem a se criticar muito, são mais introspectivos, são muito orgulhosos, e eles têm muita tendência a criticar, né, o defeito dos outros, e às vezes, por se preocuparem muito com a qualidade, eles são indecisos e eles não conseguem começar alguma coisa, porque fica pensando muito, analisando muito, e aí não consegue agir, né? Então aqui a gente vê que embora, né, tenham vários nomes diferentes, tem muita gente que conhece
O DISC, aqui eu trouxe esse material do Instituto Solids, que é um instituto que trouxe toda essa metodologia com base no DISC para a realidade da nossa população, da população brasileira, né? Então, eles fizeram toda uma análise de população e descobriram, né, que os brasileiros, eles são muito mais executores e comunicadores e depois planejadores e analistas. Ou seja, veja como a gente consegue perceber essas características pensando como um povo, né? Então, a gente é conhecido por ser um povo muito caloroso, muito hospitaleiro, e justamente são características dos perfis de extroversão, né? Mas, em contrapartida, a gente também tem dificuldade de ser um povo que se planeja, de um povo que analisa. A gente, infelizmente, é conhecido pelo jeitinho brasileiro, né? E que esse jeitinho, ele não tá atrelado a planejamento, não tá atrelado à análise. Então, quando a gente olha o nosso time, a gente consegue perceber as características de cada um. E quando a gente tem o conhecimento sobre os perfis, o foco não é para rotular ninguém, mas é para a gente conseguir ter uma ferramenta para motivar, para direcionar e para desenvolver mais as pessoas. Eu ter um vendedor super trator, focado em resultado, mas que tem uma questão de relacionamento difícil, eu saber que ele tem um executor alto, não é para eu colocar um rótulo e então agora isso não serve mais. Mas é justamente para eu conseguir mostrar para ele que outras habilidades elas podem ser desenvolvidas que vão justamente trazer potência para esse perfil que é mais predominante dentro do comportamento. Bom, então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Coloca aqui nos comentários se você conseguiu identificar qual é o seu comportamento ou qual comportamento você precisa trazer para o teu time para trazer um equilíbrio maior, e não deixa de se inscrever e acompanhar o vídeo da nossa próxima semana que sai na terça-feira. Te vejo lá!